Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, sou Patrício, professor de defesa pessoal, um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês, a respeito do evangélico, porque assim, tem muita coisa que eu falo que o evangélico tem de errado, e tem. E eu quero colocar em pratos limpos o que eu acredito que está errado. Aí vocês vão buscar isso daí e ver se está certo ou está errado, certo? Bem, vamos começar com o seguinte. No meio evangélico, quando é questão de poder, de estatura, né? O evangélico, ele se idolatra, ele se ilumina. Eu vou dizer isso porque na igreja que eu estava, não vou dizer dominação, mas a igreja que eu estava, aconteceu isso. E eu fiquei muito triste com isso, sabe? Ah, Dois aspectos, cada um tem uma posição, mas eu quero dar a minha posição. Ah, Na minha igreja, o meu pastor, né, ele ficou muito tempo na minha igreja e ele queria dar um tempo e quis viajar para fora do país. Viajou para fora do país e quando retornou, lógico que eles fizeram a questão de reuniões, aquela coisa, para quem ia ficar no lugar dele no período que ele não tivesse. Só que assim, quando ele não voltou para a mesma igreja, sabe? Porque eles acharam que, eu não sei também, mas eu vou colocar assim, que era errado o que ele fez, né? Ele tirar um tempo para ele mesmo, né? Para o sonho dele. Mano, e isso não matou, porque, tipo assim, você vê Paulo fundou várias igrejas. Fundou várias igrejas. Paulo foi um fundador de várias igrejas. Bem mais do que Pedro. O que Pedro não tenha feito. Mas Paulo foi bem mais. E todas as vezes, Paulo só não ficou nas igrejas porque ele não, via a necessidade de não estar lá. Mas toda vez que Paulo estava visitando as igrejas pegavam assim, Paulo, você tem que ficar aqui, sabe? Você tem que ficar aqui, Paulo. Dizia para Paulo ficar, porque ele era de fato o comandante daquela igreja, mas que existia, que ele nomeou pessoas para ficar em cargos da igreja. Mas a igreja sempre estava dizendo a Paulo, Paulo, você é realmente o cara dessa igreja. Aí você pega Paulo e hoje, os dias de hoje, o cara não pode fazer uma coisa que, nossa, ele tira o cara do negócio dele, vai lá para um outro mundo lá, porque você não é mais, não tem a mesma ideia do que a gente, né? Cometeu algum pecado na vida. Aí eu falo assim, poxa. Aí você vê só esse detalhe. Aí depois você vê como presidente máximo também. Eu sei pela idade, né? A gente temos que cuidar, né? Principalmente nessa questão de pandemia, temos que cuidar, né, dos nossos idosos. Mas assim, mano, antigamente nas igrejas primitivas, né, um ancião, um ancião ele era a peça importantíssima, até mesmo para a guerra. Vou colocar uma coisa bem assim. Samuel. Samuel foi aquele que foi o braço direito de Saul. Braço direito de Saul. Que Saul todas as vezes estava perguntando as coisas para Samuel. E depois, Samuel foi o braço direito de quem? De Davi.
E Davi foi o sucessor de Saul depois da morte de Saul. E assim, em nenhum momento, né, Daniel, o próprio Saul chegou e falou assim, olha, vamos deixar ele no canto ali, ele tá velho demais para falar a palavra de Deus, velho demais para ficar perto de nós. Mano, não, temos que descomungar o cara, entendeu? Vamos descomungar ele porque, por causa da idade. Porra, isso me dá uma raiva, de certo modo, porque, poxa, antigamente não existia isso não. Eles eram peças fundamentais. Vou dizer uma coisa bem clara, como eu estava falando de Davi. Davi, quando ele perdeu seus familiares, porque seus familiares foram... a cidade foi saqueada e foram levadas suas famílias. Onde é que Davi foi aonde? Foi aonde Davi? Foi o quê? Foi em Samuel. Davi foi a Samuel e foi perguntar a Samuel, Samuel, o que nós faremos, Samuel? Samuel falou o seguinte, olha, vá e recupere aquilo que eles pegaram, porque Deus está com você. Deus está com você. E assim, e aí eu vou pegar uma coisa bem clara assim, se nós estamos querendo cuidar dos nossos entes queridos, independentemente de pandemia ou não, é legal, é bonito. Mas isso não pode ser desculpa para desmerecer aquela pessoa. Porque eu vejo isso no meio cristão. Isso aconteceu na minha igreja. Porque eu digo o seguinte, porque a gente está vivendo realmente uma época difícil. Mas será que Deus é tão ignorante a respeito de não cuidar dos nossos anciões? Aí a gente também tem a nossa questão de nós cuidar dos nossos anciões. Porque, vou dar um exemplo no meu trabalho. No meu trabalho a gente cuida de luvas. Nós trabalhamos com luvas, tem gel toda hora. E todo momento nós estamos sendo frequentemente verificado as nossas condições de temperatura. Né? Não que isso literalmente vai ser um aspecto maior para colocar se tem ou não o Covidzinho, mas é um dos aspectos que nos ajuda a administrar isso. E geralmente as pessoas que têm são afastadas. São afastadas. Aí eu coloco o seguinte, se a gente está falando de velhice, e se nós cristãos falamos, olha, ele não tem capacidade de ficar em pé o tempo todo na nossa igreja, então improvise. Não deixa ele em pé não, deixa em pé só quando ele for, a necessidade de ele ficar em pé. Quando ele for falar a respeito de Deus, de alguma palavra, deixa ele em pé mesmo. Ou se não, até mesmo sentado. Porque biblicamente sentado também não é pecado você estar sentado e falar de Deus sentado. Não é pecado não. Não é falta de irreverência não. Falta de irreverência é você cometer os erros e achar que os outros são desmerecedores de você. Você é tão perfeito e você não é perfeito. A Bíblia fala que somos imperfeitos. Até que conhecemos a graça de Deus quando, na verdade, fomos morar com Deus. Aí sim seremos perfeitos, grandiosos e por aí vai. Porque até então a gente não somos perfeitos. Aí eu vejo a minha igreja fazendo isso, sabe? Não dando devido crédito aos velhos, aos anciões. Mas tem igreja, a sua igreja tem ancião. Mas respeita literalmente o ancião? Respeita a fragilidade do ancião? Não, tipo assim, não proteger, a gente tem que proteger de fato. Mas a gente coloca proteger de maneira
é inexistente. Por que eu falo isso? Porque, como eu falei, existem várias maneiras de a gente cuidar. Dei um exemplo no meu trabalho, que a gente cuida não só um dos outros no meu trabalho, mas de todos. Tá ligado? Porque uma coisa bem clara assim, a pandemia, o Covid, ele pega em contato com uma pessoa, tá ligado? Em contato. Porque senão, se não fosse essa questão de contato, não precisava nem a gente usar máscara, usar essas coisas que eu falei. Mas é pelo contato, pela necessidade de convívio direto com a pessoa. Mas se você estiver indiretamente, você não vai ter essa questão. Se você estiver cuidando, né, dos aspectos, como eu falei, usa luva se for necessário, usa gel se for necessário, não toque em ninguém se não for necessário, entendeu? Questão de toque, tá ligado? E você pode fazer as suas coisas calmamente. Só que o meu evangelho cristão mistifica isso. Porque aproveita dessa situação para prejudicar as pessoas. Prejudicar um idoso, prejudicar uma pessoa que tem sonhos, que não pode sair para de algum instante descansar no seu sonho e voltar e retornar a fazer aquilo que estava fazendo, que se não é pecado, se não está errado. Sabe? E isso me deixa muito triste, porque biblicamente isso não existe. Né? Tem coisas que o evangelho coloca como padrão máximo e não existe. Lê a Bíblia, meus irmãos. Lê a Bíblia, pega a Bíblia como padrão e vê se aquele que eu estou falando é mentira. Eu posso provar para vocês, a gente lê junto. De tudo aquilo que eu estou falando, eu posso provar. Né? Que no meio cristão evangélico não existe, a gente dá ênfase. Não existe. Dá ênfase. Coloca como doutrina e não existe nada escrito como doutrina. Como padrão, não existe e nós colocamos como padrão. Amém?